ano, beleza com vocês? Então, primeiro ano, vamos aqui hoje para a arte islâmica. Recapitulando com vocês, nós vimos a arte egípcia, vimos Grécia, vimos Roma, agora nós vamos para a arte do Oriente. Vamos falar hoje um pouco sobre a arte islâmica, conhecer um pouco das suas características e de sua arquitetura também. É um conteúdo muito simples, muito fácil, porque ele vai predominar pela arquitetura das mesquitas e vai também predominar pelas formas representativas da arte do Alcorão, tá bom? Vamos lá então. Nós vamos falar aqui da cultura no Oriente Médio. Aqui nós temos aqui uma das principais exemplos de mesquita que existe. Vou mostrar novamente, aqui é somente a imagem para abrir o capítulo que nós vamos tratar sobre a cultura islâmica, porém a gente vai falar mais sobre essa mesquita, que é conhecida como a Mesquita Azul. O islamismo. O que é o islamismo? O islamismo, ele é uma religião abraâmica monoteísta articulada pelo Alcorão. O Alcorão é considerado o livro sagrado, onde representa ali palavras literal de Deus, que é chamado de Alá dentro do islamismo. Aqui nós temos a imagem do Alcorão. O que diferencia a religião, as manifestações de pintura relacionadas à religião do Oriente para o Ocidente? Aqui nós, no Ocidente, nós fazemos muita representação de imagens, representando personagens sagrados através da figura humana. Já no Oriente, não. Eles têm, por uma questão de respeito à religião, a personagens sagrados da religião, a não representação da figura humana. Por isso nós não vamos encontrar no Oriente igrejas com imagens, com passagens religiosas, não vamos encontrar. Por exemplo, no Japão e na China, essas representações são representações que remetem à natureza, são flores, são aves, são paisagens. Essas paisagens são consideradas sagradas, que se aproximam mais de Deus. Agora aqui no islamismo, não. No islamismo nem a natureza e nem a representação da figura humana dentro da religião. A escrita sim é considerada sagrada dentro do islamismo, principalmente a escrita do Alcorão. Aqui no Oriente Médio, também muito conhecido como mundo árabe, que a gente sabe aqui Dubai, que é um dos centros mais ricos do mundo árabe, onde a modernidade arquitetônica aqui se prevalece, não somente nas mesquitas, mas de um contexto urbano completo, das avenidas, dos prédios, dos hotéis, enfim, o complexo arquitetônico de Dubai é um dos mais modernos que existe, é uma referência da maior modernidade arquitetônica que existe. Então aqui nós não vemos em Dubai somente a arquitetura das mesquitas, mas fora de Dubai, sim, temos as mesquitas como a principal representatividade da arquitetura. Aqui, a arte islâmica, especificamente, que nós vamos falar em relação à representação artística, absorveu e adaptaram traços artísticos dos povos conquistados. Nós vamos ver cúpulas bizantinas coroaram suas mesquitas e tapetes persas. As cúpulas, elas sempre vão estar no momento em destaque nas mesquitas. A arte islâmica, ela era completamente conceitual e religiosa, com o emprego de arabesco. O arabesco é outra representatividade que eu vou mostrar aqui para vocês, que nós vamos ver no interior, decorando as mesquitas, no interior das cúpulas, e também no livro sagrado, tapetes, objetos decorativos. O arabesco, ele é completamente próprio do islamismo. Aqui nessa imagem é um exemplo de arabescos. Arabescos são figuras, traços geometrizados
que eles vão se repetindo. À medida que o desenho aqui vai ampliando, as imagens vão dando sequência, se repetindo. Parte de um centro onde vão traçando desenhos geometrizados, lembram flores, lembram desenhos florais, mas é mais um padrão geometrizado. Se nós ampliarmos essas imagens aqui, tanto essa quanto essa, para as laterais, a impressão que a gente tem é que esses desenhos vão se ampliando, vão se repetindo. Isso é o padrão de desenho arabesco. É o que mais predomina no padrão decorativo de mesquitas, e não só de mesquita, mas também de palácios, de objetos decorativos como quadros, tapetes, vasos, o próprio piso no chão, as cúpulas, enfim. O arabesco, falamos em cultura islâmica, falamos em cultura árabe, falamos sempre de arabesco. Aqui a gente tem um exemplo aqui de um alfabeto fenício, que é o atual alfabeto líbano. A arquitetura, vamos para a arquitetura islâmica, as mesquitas com uma grande representatividade. Elas foram construídas entre os séculos 6 e 8, seguindo o modelo da Casa de Maomé. A Casa de Maomé era a principal forma arquitetônica que deu origem futuramente aos modelos arquitetônicos das mesquitas. E como que é esse formato dessa planta? É uma planta quadrangular, ou seja, vamos lembrar lá das pirâmides que eu falei para vocês. A base da arquitetura, ela é toda erguida por uma base quadrangular. O pátio é sempre voltado para o sul. O pátio é um local aberto, onde muitas vezes fica no centro de uma planta quadrangular, no centro dessa arquitetura, fica a céu aberto, por isso é chamado de pátio. Por que a céu aberto? Porque muito da religião islâmica é voltada para o sol. Então, por isso aqui o pátio ele fica de uma maneira que as pessoas podem estar sempre voltando para o sul. O teto de palha, colunas de tronco e palmeiras tinham as mesmas funções. O que é uma mesquita? É um local onde as pessoas se reúnem para fazer orações. Era o centro político, hospitais e refúgios para os pobres também. Aqui, um exemplo, de uma arquitetura islâmica de uma mesquita. A planta, então, ela é quadrangular. Nós temos também na extremidade, em cada canto deste quadrado, vamos dizer assim, deste quadrado, nós temos essas colunas que são chamadas de minaretes. Essas colunas são muito altas, quase sempre mais alta do que a cúpula. Essas colunas aqui, elas representam a proximidade ao céu. Então, quanto mais alta, maior mostrava ali a sua riqueza também e se aproximava de Deus, do céu. Então, tem esses 4 minaretes, tá, em destaque, uma em cada canto da planta, ela sempre com a base quadrada e a cúpula aqui no centro. Aqui vem mostrando isso que eu expliquei para vocês. Tá? Só que é como se fosse uma vista frontal, não estamos vendo de cima, então não dá para ver a planta quadrada, mas a fachada da planta da arquitetura islâmica, ela tem esse formato aqui. Então aqui são os minaretes, essas colunas bem altas, que existe 4, uma em cada extremidade. Agora aqui é a planta baixa de uma mesquita, na vista superior, como se eu estivesse olhando de cima. Aí nós tiramos ali uma foto somente das paredes e do teto. Então aqui ela vem com a planta quadrangular, ela sendo vista de cima. Aqui no centro a gente tem a cúpula e não mostra, mas aqui nessas extremidades são os lugares onde são construídas aquelas colunas gigantescas, chamadas de minaretes, que são essas colunas aqui.
As mesquitas são muito lindas, são locais onde muitas pessoas de fora, de outros países, quando vão visitar, têm uma curiosidade muito grande para poder conhecer, se aproximar dessas mesquitas devido à sua forma arquitetônica ser tão diferenciada e expressar ao mesmo tempo tanto mistério e tanto luxo. Falando mais sobre a arquitetura islâmica, ela persistiu a preocupação com o uso de formas geométricas. A arquitetura sagrada, porque estamos falando das mesquitas, não manteve a simplicidade e a rusticidade das mesquitas. Os palácios pensados em habitar o governo com aspecto de fortaleza. Os mirantes, uma das construções mais originais e representativas do Islã. É uma torre cilíndrica ou octagonal situada no exterior das mesquitas, a tal altura que as orações chegassem aos fiéis. Aqui são os pátios das mesquitas. Como eu expliquei para vocês, são locais onde se encontram a céu aberto e aqui as pessoas estão sempre em posição ajoelhada, voltando para este centro aqui, ó, onde tem a maior, como se fosse o altar, onde tem a imagem sagrada para eles. Aqui a decoração no interior de uma das mesquitas, os arabescos que eu falei lá atrás para vocês, que em forma de padrão de desenho decorativo tem esse padrão geometrizado, muito colorido e que não representa absolutamente nada de imagem definida. Olhando os arabescos de perto, a gente vê simplesmente desenhos geometrizados que podem lembrar elementos da natureza, flores, folhagens, mas não enxergamos nenhuma figura de animal ou nenhuma figura humana. Isso é proibido na representatividade religiosa, principalmente da cultura islâmica. Nós vamos encontrar muito desses arabescos nos tapetes. Os tapetes e tecidos tiveram um papel importantíssimo dentro da religião islâmica. Quando nômades eram os materiais usados na decoração das tendas, quando eles eram nômades, não tinham moradias fixas, eles montavam essas grandes tendas por onde eles andavam e esses tapetes, esses tecidos sempre possuíam o padrão de arabesco. Quando sedentários, eram utilizados para decorar palácios e castelos. Nas mesquitas eram utilizadas durante as orações. Os desenhos mais comuns são de motivos florais, caça, animais, plantas e desenhos geometrizados, como esse daqui, lembra algumas folhagens de plantas, flores. A pintura, os afrescos, sempre que falarmos de afresco, estamos falando de pinturas em paredes e miniaturas também. A pintura, encontramos em miniaturas objetos pequenas esculturas que eram utilizadas para decorar as paredes dos palácios e edifícios públicos. Sofreram diversas influências, como a helênica, a indiana, a bizantina e a chinesa. Então, afrescos representavam cenas de caça e da vida cotidiana da corte, que eram as pinturas em paredes. E as miniaturas, as pequenas esculturas, potinhos, vasinhos, sempre em tamanhos e proporções pequenas, foram utilizadas nas ilustrações das obras científicas. Os mosaicos. O que é a técnica do mosaico? São pequenos pedacinhos, partículas pequenas de cerâmica coladas e montadas uma ao lado da outra, formando ali alguma imagem. Ela é ligada à arte da pintura e foi herdada do Império Bizantino e da Pérsia Antiga. Tornou-se, junto com a cerâmica, importante na decoração interna e externa dos palácios e mesquitas. Então, muito daquela decoração, daquele padrão decorativo em formatos de arabesco que nós vemos no interior das mesquitas, nas cúpulas, nas paredes, podem ter algumas com a técnica do mosaico, uma vez que eles tinham uma certa aversão a espaços vazios. Então, o interior dessas mesquitas eram
completamente enfeitado, decorado, seja por tapetes ou por mosaicos. Aqui é o Taj Mahal. O Taj Mahal, pessoal, é uma mesquita que ela é considerada uma das 7 maravilhas do mundo moderno, tá bom? Entre essas 7 maravilhas do mundo moderno temos o Cristo Redentor, entre outras grandes representatividades, e o Taj Mahal, que também segue todo o padrão das tradicionais mesquitas, com a planta quadrangular e os minaretes em cada canto e a cúpula central. Aqui uma outra vista do Taj Mahal, e vamos encerrando em relação à cultura islâmica. Então, quais são as grandes representatividades, num resuminho aqui pra gente, da arte islâmica? Mesquitas, que era um local onde as pessoas se reuniam, tanto para discutir assuntos políticos, reuniões importantes, mas principalmente para fazer orações. Temos o Alcorão, que é o livro sagrado da cultura islâmica, é como se fosse para nós a Bíblia. E agora as representatividades através da imagem, seja ela pintura, seja ela mosaico, em qualquer manifestação de pintura, principalmente as de contexto religioso, que eram proibido imagens específicas. Temos a representatividade das figuras geometrizadas, dos arabescos, chamamos de arabesco. Então isso caracteriza para nós toda cultura islâmica. Aqui, para a gente fechar, um exemplo de uma outra mesquita, que é a Mesquita Azul. Tem a Mesquita Azul e a Mesquita do Taj Mahal. Elas são extremamente parecidas. A do Taj Mahal é uma das 7 maravilhas do mundo moderno. E a Mesquita Azul, que também é maravilhosa e é um dos principais exemplos da arquitetura islâmica. Beleza, primeiro ano? Bom, espero que tenham gostado de conhecer um pouco da cultura islâmica, da aula de hoje, tá bom? Quero dizer que eu adorei cada trabalho de vocês estão, ó, parabéns, produziram vídeos maravilhosos que eu gostei muito, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus!